Bem-vindos. Boa noite, bem-vindos, pessoal, à nossa live Notebook LMs na prática com Andréa Félix. Isso aí, pessoal. Nós estávamos até agora numa reunião com Carla Arena, do GEG Brasil, é ela quem cuida da nossa comunidade aí de educadores certificados pelo Google, e a gente termina fazendo uma retrospectiva, né? Certo dia, eu conversando com alguns professores, Paty, eu falei que eu era recém-nascida na tecnologia digital, né? E isso é uma verdade, porque eu nasci, essa paixão nasceu em relação à tecnologia digital quando a pandemia fez com que a sala de aula veio para dentro das nossas casas, né? Então, foi aí onde eu comecei a entender, a tentar aprender sobre tecnologia digital, porque eu era aquela professora de chão de sala. O importante era o livro aí batido de capa a capa, a utilização de 2 a 3 cadernos por ano, e aí dava ok. E, de fato, aí a tecnologia digital virou uma paixão principalmente para que eu soubesse um pouco mais ou de uma forma diferente para levar para aquelas pessoas que um dia, né, que hoje ainda estão como eu estive no passado. E eu recebi do grupo de educadores Google todo o apoio que eu pude receber, e hoje eu estou aí uma educadora certificada, né, pelo Google, então como Google Trainer, Google Home, e recentemente, ano passado, nós fomos para a academia, onde nós levamos aí as nossas dores e transformamos as nossas dores em projetos educacionais. Essa é a Andréa, falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, com o maior prazer de estar aqui com vocês. Muito bom, André. E eu sou a Patrícia Papa, diferente da Andréia, porque eu fui inserida na educação por meio da tecnologia. Minha primeira formação em 1994, quando eu finalizei a faculdade de tecnologia em processamento de dados na época. Eu não queria trabalhar em nenhum escritório fechado, eu tinha o sonho de ser professora, e eu não tinha feito pedagogia, não tinha feito magistério, e a única oportunidade que eu vi foi trabalhar num cursinho livre para ensinar o Windows, o Word e Excel na época do Windows 95, foi onde começou a minha trajetória. E desde então, na sala de aula, na sala de informática com crianças pequenas, sempre foi a minha vida usando tecnologia, até que na pandemia eu me encontro com esse grupo maravilhoso, né, do GG, que dá o suporte, pega na mão e nos carrega para nos auxiliar, porque mesmo como uma professora de tecnologia, tivemos os desafios da pandemia. Desde então, eu tenho me dedicado à formação de professores, né? Me tornei Google Innovator há pouco tempo, fiz um programa pioneiro, né? Fui para um programa pioneiro do Google, estudar inteligência artificial para a educação, que é o AI Fellowship, estudar aí a inteligência artificial para dentro da sala de aula. Essa é a Patrícia Papa. Então, vamos falar um pouquinho desse grupo maravilhoso que eu citei aqui, né, do GG. E aí você pode compartilhar mais desse tópico, Andréa, porque a líder GG há mais tempo do que eu, sou novinha, líder GG nova. Agora, a recém-nascida é você, né? A recém-nascida na tecnologia digital sou eu, mas não tem nada a ver isso, né, pessoal? Uhum. É um grupo que um pega na mão do outro e juntos nós vamos criando essa realidade desse uso da tecnologia juntos, né? Na verdade, não é porque eu sou professora de tecnologia há tanto tempo, né, que revela a minha idade, mas é uma coisa de um ajudar o outro, porque tecnologia, assim como a gente estava falando com a Josilda, é uma coisa nova e que amanhã pode ser tudo diferente, né, Andréa? Perfeito, isso mesmo. O de educadores Google nos proporciona esse levante. Isso aí. Vamos embora para a gente poder ir para o mão na massa logo. Pois é, como a gente viu aqui, nós temos um grupo super
heterogêneo de todos os lugares aí do Brasil, né? E uma das novidades que eu e o André gostaríamos de trazer aqui, antes de começar a falar na prática do Notebook LM, são as 3 tendências que nós vimos no IST. Nós fomos para o Texas no mês passado, numa viagem incrível, maravilhosa, estudar, ver, né, ver as tendências que estão acontecendo, que vêm por aí no mundo da educação e inovação, né, da tecnologia e inovação educacional. E as 3 tendências que nós vimos lá, que foi impactante, é a utilização dos espaços makers, que continua, assim como a BNCC do pensamento computacional inserido já no nosso currículo, é uma tendência mundial, essa questão do espaço maker, da metodologia STEAM, do pensamento computacional, da robótica, é uma tendência que não fica para trás, cada vez mais está latente. Uma outra novidade é que, com tantas edtechs, ou seja, tantas empresas de tecnologias que são incorporadas dentro das nossas escolas, ela precisa de uma certificação e um selo, porque muitas vezes, gente, o que acontece com nós dentro da escola? Entra lá uma empresa de tecnologia que você não sabe bem quem é que está fazendo as formações, que está tendo a propriedade da tecnologia, mas ela não tem uma certificação, não tem uma validação, e isso é uma tendência que vai começar a acontecer daqui para frente, a validação dessas empresas de tecnologia dentro da nossa escola, né, para fazer uma equivalência ali de nós, professores, numa questão acadêmica. E a terceira grande tendência que nós vimos muito é o uso de inteligência artificial para personalizar o ensino. Por isso que nós resolvemos falar um pouquinho aqui do Notebook LM, porque ele é uma ferramenta fantástica do Google, utilizada justamente para essa questão, né? A gente vai entender um pouco das diferenças entre ele e o Gemini, mas a gente vai esmiuçar bem essa ferramenta aqui nessa próxima hora. E para isso, a Andréia vai explicar um pouquinho o que é o notebook, né? Vai comparar aí o notebook físico e digital. Isso não estava no script, tá? Mas vamos lá. E detalhe, Paty, uma coisa que você estava falando aí do Texas, é interessante que nós fomos premiadas, né? Os nossos projetos, eles foram selecionados pelo IST e toda a hospedagem, né, junto com as passagens, elas foram fornecidas para nós, aí que tivemos os nossos projetos selecionados. Nós fomos em torno aí de 18 a 21, não é isso, Paty? Educadores do Brasil, né? 22 educadores, 17 brasileiros e outros da América Latina, né? Isso aí, isso aí. E assim, como sempre, a minha preocupação, pessoal, já que eu vim, né, eu posso dizer de uma rejeição à tecnologia digital. Para mim, a tecnologia, ela era para professora de informática. Eu era a professora de sala de aula. Então, por que eu teria ou eu deveria entender sobre tecnologia, já que o que me interessava era o caderno físico? Bom, nós preparamos, né, os cidadãos que farão daqui a pouco a sociedade, digamos, ter aí a sua engrenagem, né, de uma forma a não ficar parada, né, fazer a engrenagem da sociedade continuar. Então, eu não posso entender ou imaginar que eu não preciso entender sobre tecnologia digital, já que é essa situação que vão esperar, que vão daqui a pouco, essas pessoas que eu estou trabalhando com elas, levando ao entendimento do que é uma sociedade ética, de uma cultura, se eu não falar do que daqui a pouco eles vão enfrentar. Então, de fato, qual é a diferença de um caderno físico para um caderno digital? O caderno físico, a gente bem sabe que daqui a algum ano, daqui a algum tempo, eles vão estar guardados e podem até se deteriorar. Não vão sofrer aí uma atualização tão rápida quanto um caderno digital pode ter a sua atualização e não ficarão depredados, não ficarão desatualizados. E nisso a gente tem a escrita, né? Nós vamos ter aí o pensamento crítico, porque não é porque uma IA está criando para você que você não tem que fazer
a verificação daquilo que você quer de fato passar para o teu aluno ou aquilo de fato que você tem a intenção, o propósito de ensinar. Então, a gente tem de fato aí no caderno digital a atualização constante. Você tem acesso na palma da sua mão, já que o notebook LM traz aí também, tem também a sua forma de aplicativo, no caso, nos dispositivos móveis, tá? E, de fato, a gente não tem mais a utilização de cadernos e cadernos e cadernos, como a professora Andréa gostava. E aí a gente vê, de fato, a tecnologia digital ganhando aí, né, em todas essas etapas que a gente fala, e principalmente a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. Isso mesmo, Andréia. E nós vamos começar, gente, agora a falar do notebook LM na prática mesmo, né? Eu vou fazer uma explanação, um tour visual, compartilhando a minha tela aqui, mostrando o notebook LM. Só para vocês entenderem o que é o aplicativo Notebook LM, ele é diferente do Gemini, então ele, falando em inteligência artificial, nós temos lá que a inteligência artificial é uma parte da ciência da computação, onde cria sistemas, né, de computação voltados para a inteligência artificial e generativa. Então, ela vai fazer a geração de textos, assim como o Gemini. Então, o Gemini é um aplicativo do Google, o Notebook LM também é um aplicativo do Google, mas ele tem algumas diferenças que eu vou mostrar aqui, no decorrer dessa live. Então, agora, gente, para entrar no Notebook LM, antes, nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui como que ele funciona, vou fazer um tour, né, como eu coloquei ali naquele slide, um tour visual sobre o Notebook LM, como acessar o Notebook LM. Eu vou compartilhar minha tela, ele já está aberto, então, quando você visualizar, ele está dentro do site notebooklm.google.com. Antes, até 15 dias atrás, não tinha um aplicativo do Notebook LM, então foi o que a gente estava conversando aqui, tudo, né? É muito rápido a atualização. Agora, se você for lá na sua Play Store, na sua Apple Store, você já encontra o aplicativo do Notebook LM do Google. Se atentem ali ao logo e verifica se é realmente do Google. Eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês o link do Notebook LM, mas agora eu vou mostrar, vou fazer um tour visual aqui do Notebook LM compartilhando a minha guia. Eu já entrei, tá, no site, vocês estão vendo, tá ok aí, Andréia? Tudo ok. Então, aqui... A Giovana levantou a mãozinha. Acho que ela... pode falar então, Gi. Gi? Eu tô virando a rainha dos micos, apertei sem querer. Tudo bem. Olha Beijo. só, então, agora... Tô só de olho aqui. Tá bom, então eu vou fazer aqui, ó, um tour visual e depois a gente vai para o Mão na Massa, tá? Vocês vão usar o Notebook LM ainda esta noite, para quem não utilizou. Então, eu já estou com o meu Notebook LM aqui, como vocês já podem ver. Se eu abrisse uma tela, ele não teria esses notebooks recentes. Talvez, se for a primeira vez, você vai ter apenas um íconezinho aqui, criar um novo notebook. Como a Andréia disse, é um caderno digital, só que aqui é um caderno especial porque ele vai usar a inteligência artificial. Então, ele traz alguns notebooks aqui em destaques, né, para que você possa explorar, e você pode criar o seu notebook. Pode ver que eu já tenho vários notebooks aqui, porque é uma prática que eu tenho usado diariamente. Uso o Notebook LM todos os dias agora. A diferença básica, quando nós criamos um notebook para o uso do Gemini, o que acontece? Quando eu abro um notebook aqui, ele não avança a abrir. Cliquei ali, se vocês observaram, né? Fechar novamente aqui. Eu vou voltar a tela, porque eu vou mostrar de novo. Eu abrir um notebook novo. Então, criar um novo notebook. Vocês não terão esses notebooks aqui, olha. Lucas, Sala 5, Wish, Intensivão de Finanças. Vocês não têm marketing digital, vocês só vão ter criar um novo notebook. Quando eu clico, ele é bem diferente do Gemini, quando a gente usa Gemini, outro chat de inteligência artificial, porque aqui eu preciso, primeiro, alimentar o notebook com fontes que eu preciso dar de referência para ele.
Então, o grande diferencial do notebook para o Gemini é que o Gemini ele vai utilizar uma grande linguagem de máquina, um LLM, que nós chamamos, um grande banco de dados que está disponível na internet, que é treinado por todas as pessoas, então ele busca na internet as informações para gerar conteúdos. O notebook, ele é uma inteligência artificial generativa, porém, o grande diferencial é que ele vai usar as suas fontes, os seus documentos, o que você selecionar ali para fazer a geração de texto. Então, aqui, quando eu abro a primeira vez o notebook, e onde que está o chat, né? Como no Gemini, onde está ali para eu escrever, para ele me dar uma resposta? Então, não é assim que funciona. Primeiro, eu preciso fazer aqui, olha, o upload das fontes. Eu tenho algumas opções, ou eu posso trazer um PDF, ou eu posso trazer um documento Google, eu posso trazer um site, um vídeo do YouTube. Então, ele vai usar essas referências fechadas. Então, ele vai trabalhar a geração de texto diretamente das suas fontes. Então, aqui eu posso pegar um site. Então, eu vou pegar o site do IST, só porque nós falamos dele, desse grande evento. Então, eu vou pegar aqui, olha, ele não deu, não conseguiu... Deixa eu ver se eu conseguir colocar www. Normalmente eu copio e colo, mas ele não deu. Então eu vou trazer só um pouquinho. Só vou abrir para pegar a referência correta. Quer que pegue alguma coisa? Você já está com a... Não, eu já estou com a mão na massa aqui, ó. Eu vou colar. E agora sim, como ele colocou HTTPS e tal, ele deu a opção inserir. Se eu estava digitando ali e a opção inserir, ela estava inativa, então não conseguia pegar essa informação. Então, eu quero analisar aqui, olha, esse site. Então, ele já traz ali um resumo, porque o site é muito grande, então ele já me traz a explicação do que é esse site, o que acontece, ó. É um evento, né, ele é uma organização focada na transformação do ensino, tal. E o que é, né, eu posso, agora sim, aqui embaixo, quando eu trouxe uma referência para ele, eu trouxe um banco de informações, eu trouxe um texto, eu posso perguntar o que é o IST, né? Ele vai então, gerar uma resposta, eu vou começar a conversar com ele, então ele vai fazer a geração do texto. Tá pensando ali, agora ele falou, isso o que significa, o que ele é muito diferente do GPT, porque ele é bem referencial, então, do GPT, do Gemini, de outras inteligências artificiais, normalmente os outros, eles resumem, né, bastante, aqui ele já traz bem explicadinho, inclusive essas bolinhas, ele vai mostrar onde ele encontrou essa referência naquele documento. Aí, gente, olha um uso muito prático para que vocês entendam como usar o notebook LM, qual é a diferença. Olha só, a gente estava falando que o notebook é para personalizar o ensino, certo? Para personalizar textos e adaptar atividades. Imagina só, essa semana, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Essa semana que passou, o meu marido renovou o seguro do carro. E então ele falou, dá uma lida para mim no contrato, na apólice, sei lá. Sabe aqueles contratinhos com aquelas letrinhas bem pequenininhas? Eu falei, não sou capaz, eu não tenho habilidade, falta a inteligência para eu ler esse contrato. O que eu fiz? Eu peguei o PDF, subi, assim como eu fiz aqui, né? Só que em vez de pôr um site, eu coloquei o PDF, e para eu adicionar o PDF, eu tenho aqui em cima, ó, eu já fiz uma adição naquela tela inicial. Então, eu coloco aqui, ó, adicionar, eu posso fazer o upload dessa fonte, eu posso pegar do Google Documentos, eu posso pegar a apresentação, site e o YouTube. O que eu fiz? Eu fiz o upload daquele contrato que ele me passou em PDF e pedi para ele adaptar aquele texto, porque eu não estava conseguindo entender, então eu pedi para que ele usasse uma linguagem mais simples, com algumas cláusulas que pudessem me comprometer, ou que seriam mais sensíveis, e eu dei esse prompt. Então, foi exatamente nessa questão que eu usei esse notebook LM aí.
Então, é uma coisa que você faz a adaptação, é um modelo, um exemplo prático que eu estou te dando aqui, para que nós possamos adaptar da nossa vida, não só para o nosso estudante. Então, aqui você pode colocar uma prova que você acabou de fazer, no adicionar, pegar do seu Google Documentos, olha uma dica aqui, ele não, por mais que você tenha documentos do Word, ele não aceita, você precisa de verdade pegar os documentos que foram criados no seu Google Documentos. Então, eu vou pegar aqui, ó, crie 5 exercícios que já foi gerado por inteligência artificial, só para ver que ele coloca aqui, ó, mais um documento de referência. Então, crie 5 exercícios sobre fixação. Então, já os assuntos aqui, só para mostrar para vocês, ele está um pouquinho diferente. Eu peguei do IST, eu peguei um exercício, mas é só para mostrar como que nós podemos adicionar as fontes para você fazer, então, uma conversa aí com o notebook, como que você pode conversar com ele. Porque o segredo lá no Gemini, em várias capacitações que nós participamos, o segredo é você estruturar o prompt, você criar uma persona, você dar uma tarefa pro Gemini fazer, você criar um objetivo e criar um contexto. Aqui é diferente. Aqui você precisa alimentar o notebook com fontes, para que então você consiga conversar com ele. Nessas fontes, olha, eu aqui pedi 2 diferentes, mas eu posso selecionar. Então, eu não quero mais falar sobre o IST, eu quero falar sobre os exercícios. Então, nos exercícios, com o exercício selecionado aqui, tá vendo? Olha, aqui, então, eu posso gerar um resumo em áudio, já pensando na adaptação. Eu não preciso, de repente, não fazer uma pessoa tá lendo o meu documento, mas sim, ela pode criar um resumo em áudio. E aí a gente trabalha a acessibilidade. A gente trabalhar a acessibilidade, eu posso criar aqui eu posso criar as notas, dentro dessas notas eu posso fazer um resumo do meu documento. Imagina, então, você pegar, fazer um exercício de história, de Revolução Francesa. Se você pedir para o Gemini fazer os 5 exercícios de Revolução Francesa, vai ser muito amplo, ele vai pegar tudo da internet. Aqui você pode fazer com que ele traga para dentro do seu notebook o PDF do seu livro, da sua unidade, e criar, então, 5 exercícios sobre a Revolução Francesa de acordo com o seu material. Então, E detalhe, Paty, assim a gente trabalha também a remixagem, ou seja, você tem aquele PDF, você tem a página do livro que você acabou de falar, né? O link, né, da página do livro, como a gente vê muitos livros aí, online, né? A gente já compra o livro físico, mas tem os livros digitais, que as editoras, elas fornecem, as plataformas, né? A plataforma da editora. E aí, ou seja, você faz a remixagem da atividade, você está dentro do conteúdo que você está trabalhando, e detalhe, enquanto você falava aí, sabe o que me lembrou? Você pode ainda trazer a habilidade que você quer trabalhar. Sim, você pode fazer a BNCC aqui como referência. Exatamente. E pode detalhe, PDF e colocar aqui dentro. Principalmente os professores aí que não são regentes, né? Eles são de disciplinas. São os especialistas. É o meu caso, Andréia, né? O meu caso, o que acontece? Eu sou professora de tecnologia e robótica. Então, muitas vezes, eu tenho vários alunos neurodivergentes que eu não sei especificamente qual é a habilidade que ele precisa desenvolver, o que eu preciso adaptar. Então, aqui, a gente pode criar um notebook para tratar especificamente daquele aluno. Você pode criar um notebook para cada aluno, trazer para dentro das suas fontes o relatório do psicólogo, do neuropsicólogo, do fono, para ele fazer uma análise geral das suas fontes. Porque esse é um dos, desculpa, Paty, esse é um dos pedidos que estão lá no nosso formulário. Como gerar atividades para essa situação, né? De alunos neurodivergentes. Ou seja, você pode aí trazer, inclusive, o laudo de um aluno. Claro, não é bom que você coloque o nome desse aluno, Sim. Né? E peça para ele analisar e trazer, de fato, aquilo que é necessário para esse aluno. O Domingos colocou aqui Explica para a gente, Domingos, isso que você falou sobre professor conteudista, é isso?
Explica para a gente aí, que você quis falar aí. Vai, Paty, desculpa, continua aí. Olha, uma coisa que você falou, Andréia, que é bem legal, dos alunos, né, o nome fica sensível. O que acontece com o Notebook LM? Como ele é uma inteligência artificial fechada, né, você está usando aqui somente as suas fontes, então ele não usa os dados que você tem aqui nas suas fontes para treinar uma outra inteligência artificial. Então, é uma forma segura de você, de repente, colocar o nome da sua escola, o nome do seu estudante para fazer um relatório, né, para fazer um documento dele. Continuando nas funcionalidades, né? Se você não tem, por exemplo, eu estava falando aqui que eu sou professora especialista, não fiz um curso das especificações de neurodivergentes. Eu posso clicar para descobrir. Então, ele vai buscar. O descobrir, sim, ele busca, e aqui eu coloco uma informação para ele buscar na internet. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre o TDAH, por exemplo, que eu não sei. Então, eu vou clicar para ele enviar, porque da onde também eu posso descobrir as fontes. Então, ele vai vasculhar, ele vai procurar na internet algumas informações para ter de fontes, e ele escolhe da internet, ó, o que é o TDAH, né, ele traz as fontes, eu posso incorporar isso daqui que ele buscou, todos, ou então somente um, ó, mitos e verdades. Então, eu vou colocar esse daqui, ó. Mitos, não, vou colocar o que é TDAH, segundo a Associação Brasileira, eu vou incorporar. Então, quando eu incorporo, eu estou incorporando de um site que ele descobriu. Então, eu tenho duas ferramentas aqui. O adicionar, que quando eu clico, ele vai buscar os meus documentos, eu posso adicionar um PDF, eu posso adicionar do Google Drive documentos e apresentações, eu posso adicionar um site, que eu já uso, um vídeo do YouTube, ou eu até posso copiar e colar um texto aqui. Ou eu posso descobrir aqui da internet algo que ele me trouxe. Então, aqui ele me trouxe, olha, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ele me trouxe o que é TDAH. Com essa fonte selecionada, olha que interessante, o que o Notebook LM ele pode fazer? Ele pode adicionar uma nota sobre esse documento, ele pode fazer um resumo, ele pode fazer um resumo em áudio também, e ele pode criar um mapa mental deste documento. Então, ele vai gerar um mapa mental para mim. O que é o mapa mental? Ele vai fazer, se você tem um capítulo, como eu estava falando, sobre a Revolução Francesa, e você quer fazer um mapa mental para compartilhar com o seu estudante, aqui você já faz esse mapa mental. Então, quando eu clico nessa funcionalidade, dessa segunda coluna, da coluna do meio, que é a coluna de conversa, que é onde eu vou, então, fazer o prompt, eu vou começar a conversar com o notebook, ele tem alguma coisa já pré-definida, que é uma nota, que é um resumo em áudio ou um mapa mental. E aí ele me entregou aqui, ó, o mapa mental do TDAH. Quando eu clico, então, ele fez, de acordo com aquele documento que eu descobri daquele site, da definição do TDAH, o que tem lá, ele colocou as palavras-chave da definição, o reconhecimento, as controvérsias, o que tem dentro do site. É claro, se você traz o seu material em PDF, ele vai fazer aqui exatamente o que você for pedir, você pode gerar aqui o download, olha, de acordo com o que você quer que ele esteja mostrando. Certo? Então, vou fechar, porque é muito legal essa questão do mapa mental para você descobrindo essas funcionalidades. Outra coisa muito legal do notebook, que eu costumo fazer, além de ter, né, as atividades adaptadas, eu posso subir a minha prova e daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa, eu vou compartilhar um drive para, de repente, você adaptar uma prova, eu posso adaptar a minha avaliação, então eu coloco ela ali, eu adiciono o meu PDF da minha prova, ou eu coloco a minha prova, a minha avaliação, que está lá no Google Documentos, eu coloco ela dentro do Notebook LM e eu peço para ela criar, né, de uma forma mais simples, ela fazer questões mais fáceis daquelas que eu coloquei, ou então mais difíceis. Eu, por exemplo, eu tenho alunos que têm altas habilidades, tenho alunos do segundo ano que têm altas habilidades, e eu tenho que adaptar a atividade dele para mais
né, sempre para mais difícil. Então, eu posso colocar essa atividade para ele criar essa adaptação aí. Então, ali, ó, primeira coluna do Notebook LM, eu vou alimentar com as minhas fontes, com os meus documentos. A segunda coluna ali é a conversa, onde tem algumas ferramentas que eu posso pedir para ele rapidamente criar, ali o resumo em áudio, o mapa mental. E a terceira coluna é onde eu tenho aqui para ele conversar e criar o podcast, que é a grande sensação da atualização do momento, que o Notebook LM ele faz uma conversa de 2 apresentadores. O que é legal, eu posso criar um podcast, eu posso gerar aqui, ó, e ele vai, então, criar uma conversa, diferente do resumo de áudio. Resumo de áudio é uma coisa, ele vai resumir o seu documento, como eu pedi aqui o que é TDAH, ele vai fazer um resumo em áudio, mas quando você pede para ele gerar uma conversa, ele vai gerar um podcast com 2 pessoas. Para quem usa a primeira vez, é super interessante, demora um pouquinho, ele está gerando a conversa aqui. É interessante você clicar aqui em configurações e, né, mudar o idioma da resposta, porque normalmente ele vem em português Brasil, o meu já está em português, por padrão ele vem em português de Portugal, o meu eu troquei aqui português Brasil, porque senão ele fica falando ali, ou em inglês. E outro detalhe, gente, eu não sei se eu estou indo muito rápido aqui em todas as funcionalidades do notebook, mas outro detalhe muito legal é que, diferente do Gemini, quando você compartilha o prompt, você compartilha a resposta, né? A gente consegue compartilhar a resposta do Gemini. Aqui, eu consigo compartilhar todo o notebook para o meu grupo que eu quiser. Então, se esse notebook aqui eu quiser compartilhar com a Andrea, e ela está vendo quais são as fontes que eu estou trazendo, e quais são as conversas, e o que eu estou gerando, qual é o mapa mental, quais são as perguntas, e o que eu estou fazendo ali dentro desse notebook, ela consegue, assim como um documento colaborativo qualquer do Google, como um documento, como um site, como um Google Formulário, você pode ter pessoas ali acessando o seu notebook e trabalhando junto. Então, aqui, olha, é o mesmo procedimento de você abrir o Google Documentos. Então, quem pode acessar, eu posso convidar qualquer pessoa com um link. Sabe uma dica legal, gente? Vamos supor, você tem, que nem eu falei aqui, que eu tenho um aluno de altas habilidades. Então, aquele aluno, eu sou professora especialista, não sou a professora da sala que acompanha ele do segundo ano a polivalente. Então, a professora, né, cria um notebook colaborativo com todos os outros, e aí a gente vai alimentando esse notebook com as informações daquele aluno que tem altas habilidades. Eu posso ver a prova que ela fez, eu posso ver um relatório do psicólogo, então aqui fica colaborativo. Isso é sensacional e é o diferencial aí do detalhe, Paty, você não precisa acessar vários documentos como uma especialista, acessar os conteúdos do 6º ano, acessar o conteúdo do 7º ano. Não, né? Você não precisa acessar vários documentos, isso falando já do digital, para saber o que você pode criar para a sua aula. Você tem à mão, né, de forma diária, digamos assim, porque fica muito mais gostoso você entender o que aquela professora regente, né, está trabalhando, para você, de fato, ter os seus insights para a sua sala de aula. Isso mesmo. Então, esse foi o panorama, uma explicação, assim, muito rápida da tela do notebook, esse diferencial, que ele é diferente do Gemini, que a gente está acostumado a conversar com a inteligência artificial, naquela estrutura de prompt, persona, tarefa, objetivo, contexto, que ele vai entregar, se ele vai entregar a tabela. Então, aqui é diferente, aqui a gente precisa adicionar as fontes, que são os nossos documentos, lembrando que ela não vai usar os nossos documentos para treinar, ela usa os documentos fechados. Eu posso criar alguns recursos, além de gerar texto, de acordo com aquele material que eu subi, né, que eu adicionei. Eu posso pedir para adaptar, para mudar a linguagem, igual eu fiz com a pólice de seguro do meu carro, para ele me explicar e recriar aquele documento de uma forma mais simples e mais clara, ou então criar mais dificuldade para algumas questões, e ele não fica ali disponível para treinar a inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande diferencial. E aí, gente, agora, vamos lá, né? Vocês podem compartilhar conosco
Eu dei um exemplo que eu usei aqui do meu seguro do carro. E vocês? Me falam um pouquinho. Pode falar, Elisandra. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu aprendi um pouquinho, né, numa das manhãs de sábado, lá na Engenharia Você de estava conosco, é Pronto. verdade, Isso. Elisandra. Ai, que linda. E aí, meu intuito era revolucionar meus 21 professores, né? Porque eu sou diretora de escola e eu acho que eu, como diretora de escola, gestora de escola pública, eu tenho que fazer a diferença não só na vida dos estudantes, como na vida dos professores, certo? Uhum. E assim, já tinha me apaixonado pelo Gemini, e quando falou do notebook, então, eu fiquei alucinada, né? Uhum. Também preciso dizer que meu primeiro contato com a inteligência artificial aconteceu há 4 finais de semana passado, né? Porque realmente eu sou muito descolada mesmo com tecnologia, mas eu achava que a IA não era relevante para mim, na minha prática, mas assim, nossa, o que eu já fazia bom ficou melhor ainda. Que legal. Que legal. E eu tenho como hábito gerar muitos indicadores, né? Porque se eu preciso cuidar da escola e não estou com eles lá às 9 horas por dia, né? Ali em cima dos professores, em cima dos estudantes, eu trabalho com os dados que eles me oferecem, né? Gerando indicadores disso para eu direcionar a gestão de uma maneira eficiente. E aí eu falei, nossa, então é isso. Eu preciso dar devolutiva para cada professor no final de cada semestre, né, com base numa avaliação que os estudantes fazem, mas eu não queria pegar só isso rasamente, eu queria aproveitar todos os dados que eu já tenho dos meus professores. Então, eu fiz dos meus indicadores, gerei PDFs, né, que já estavam prontos, que eu uso o Google Planilhas, né? A gente tem um Drive compartilhado, eu uso o Google Planilhas, gerei o PDF, e aí eu fiz um notebook para cada professor e eu anexei, né, para cada professor os resultados de cada professor, de acordo com a sua turma, são vários tópicos, não só o desempenho em sala de aula, como o atendimento nas reuniões de pais, o engajamento dos tutorados, né? Enfim, tudo que eu tenho. E aí eu pedi só para que ele me gerasse um feedback do desempenho do professor ao longo do semestre. Que incrível. E assim, o resultado ficou espetacular, porque assim, para quem tem dificuldade de entender e acompanhar o raciocínio através dos indicadores e das planilhas, ele me deu um texto descritivo corrido, dizendo quais são os pontos fortes de cada professor, quais são os pontos de atenção de cada professor, e no final, onde que ele precisa melhorar, né? Tipo, para o próximo semestre, onde você tem que identificar melhor sua atenção. Então, para mim, assim, foi um ganho, me otimizou muito meu tempo, que é uma coisa que eu deveria fazer, e para cada professor eu ia durar, assim, meio período para digitar e fazer tudo de uma maneira muito coerente, né? Perfeito. E agora, olha, não tenho nem mais o que dizer, para mim. E da sexta-feira, eu já tinha combinado com as meninas, na sexta-feira eu vou fazer uma oficina com os professores também, para eles personalizarem um pouco mais, né, as aulas, né, a educação, as atividades mais direcionadas com a proficiência dos estudantes de acordo com cada turma. Elisandra, você já pensou como vai ser o conselho de classe agora na sua escola? Na verdade, o nosso conselho de classe, eu ainda não pensei, porque eu já acho que o nosso conselho de classe já é incrível. Por quê? Porque quem faz nosso conselho são os estudantes. Sim, perfeito. Né? Então, a gente... Imagina os estudantes usando a estratégia do notebook. Então, ainda não pensei, mas assim, você me deu uma grande sacada. Os estudantes eles vão criando, né, indicadores ao longo do bimestre, e no conselho de classe eles apresentam para nós, professores, qual foi o desempenho da turma, qual é o ponto de atenção da turma, qual é o ponto de melhoria, né, qual é a potencialidade da turma, onde que a turma mais avançou, onde que a turma mais regrediu. Então, são os líderes de turma que apresentam isso, e aí os professores vão
questionando, mas assim, tenho certeza que com o uso, né, conforme mais eu for manuseando esse aliado, né, o notebook, eu provavelmente posso implementar isso sim no nosso conselho. Sim, quando a Paty estava mostrando aqui os mapas mentais, né? Eu fico imaginando numa reunião com os responsáveis, você mostrar os indicadores de uma forma concreta, de uma forma real, de uma forma tangível. E detalhe, você ainda pode editar o que você achar que a IA não trouxe tão condizente com a tua realidade. No caso, seria aí a personificação daquilo que você precisa de fato mostrar. Né? Então, se a Elisandra já está sendo esse sucesso todo, imagina aí quando ela começar um conselho de classe, tiver mais tempo ainda para o que interessa de fato dentro ali. Claro, tudo interessa dentro de um conselho de classe, sim, mas aí vai tornar algumas situações, alguns conteúdos e assuntos mais breves, não é verdade, Paty? Isso mesmo. Muito obrigada, Elisandra, pelo seu depoimento incrível aí, viu? E vocês, pessoal, me contem aí, tá tudo bem aqui? Ó, reajam com emojis. Se vocês entenderam a minha explicação, se acharam legal, se foi de um jeito fácil, porque agora nós vamos experimentar, tá bom? A gente vai colocar... Paty, tem 2 perguntas aqui. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Acho que foi Joelma aqui... peraí, depois eu leio a da Joelma, que está mais em cima. Tenho documentos em PDF que são textos e imagens, né? São textos e imagem com texto dentro dessas imagens. O notebook vai conseguir ter acesso o texto dessas imagens? Desculpa. Sim, ele consegue ter acesso, sim. Mas, ó, uma dica, bora experimentar agora. Vamos pôr isso em prova. Será? Tá fácil? Andréia, compartilha o link do Notebook LM para que eles possam se conectar aí. Já foi? Já foi? Tá, então olha só, para quem não tem, no sábado que eu fiz a capacitação junto com a Sil, a gente fez um drive, né? E eu acho que a Silmara ela tá aqui, eu vou usar o mesmo, porque tem uma provinha até dela lá, porque eu vou usar o mesmo link do drive da Silmara para que a gente, se você não tiver um documento, abre o Drive, porque aí tem uma prova. Inclusive, tem uma atividade que eu escaneei do meu aluno, que era uma atividade escrita à mão. Gente, vocês, não sei se é um problema só meu, às vezes tem algumas atividades dos meus alunos que eles fazem umas letrinhas ali que eu não consigo entender. E aí você pode subir no PDF, porque o Notebook LM, ele não lê imagens JPG, PNG, ele não lê. Mas você pode transformar aquela imagem em PDF e aí pedir para ele transcrever. Aí já responde essa pergunta, né? Será que ele consegue ler o texto da imagem? Se tiver em PDF, ele vai conseguir. Dentro do Drive, tem lá uma atividade que está escrito à mão, que eu tirei a foto, que eu transformei em PDF. E se você colocar dentro do Notebook LM, você pode pedir para ele transcrever e corrigir. Porque uma das coisas mais incríveis do notebook é ele dar feedbacks. Então, você está ali... Eu estou travada? Não, tem uma pergunta da Débora aqui depois, tá? Tá, porque o Notebook LM, ele pode também te dar os feedbacks ali da sua atividade. Como você não pode subir as avaliações lá no Gemini, você sobe as avaliações aqui, tira foto, transforma em PDF, ou então mesmo do seu Google Documentos, e faz a correção com feedbacks construtivos. Só lembrando, para você testar, você precisa importar fontes, aí adicionar notas, fazer resumo e navegar nas funcionalidades, fazer mapa mental, pedir para ele adaptar, pedir para ele ler uma atividade que está ali manuscrita. Bora experimentar. Fala, André. Ai, gente, 3 minutinhos para vocês, porque a nossa live é express hoje, né, Andréia? Essa é a primeira quem estava no sábado, quem estava no sábado conosco foram 3 horas, mas hoje é só 1 horinha aqui, hein? Então, bora testar isso aí. E pode me falar, Andréia, qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte: é possível integrar com outra IA
ou site para fazer a apresentação? Não, infelizmente não. Ele já usa a inteligência artificial do Google generativa, né? Quando você faz as perguntas, que você, na conversa, na coluna do meio, você vai criar, então, um prompt. Você pode estruturar um prompt conforme a gente aprende lá no Gemini, a persona, a tarefa, o contexto, mas ele não vai criar slides, né? O que está bem legal para criar slide é o Gemini integrado no Google Workspace. Então, para as contas educacionais, lá o Gemini Education, você coloca o prompt ao lado do Google Slide, ele já está criando, fica um spoiler para uma próxima live, Andréia. A gente pode fazer uma live lá dos slides do Gemini Education integrado no Workspace, que está fantástico. Você coloca o prompt. Gente, eu vou voltar aqui a minha apresentação de slide, porque eu fiz isso no Google Apresentações no 1. Eu vou voltar, porque esse slide aqui, ó, este slide eu fiz usando o Gemini dentro do Google Apresentações. Eu pedi, tá vendo que ele tá bem A, né? Bem A, não, né? e Google Apresentações agora tira o fundo. Eu tiro o fundo. Gente, eu nem corrigi esse texto. André, você corrigiu o texto desse slide? Assim... Porque, gente, foi a IA que gerou, porque eu queria uma comparação ali, pedi para os meus Gemini Education, a gente tem lá na escola, e ele já está fazendo essa coisa incrível, vai ficar um spoiler para a nossa próxima live, hein? Andréia, deixa eu voltar aqui. Pessoal, vocês estão aí testando? Quem quiser ir compartilhar a sua tela, fique à vontade, tá, pessoal? Sim, quem quiser... Nós temos alguns minutinhos ainda, porque a gente vai para a reta final do nosso encontro. Isso aí. Compartilha alguém fala se está conseguindo, se está com dúvida, se não conseguiu abrir, quem quiser pode abrir baixar o aplicativo, que agora é a sensação, novidade. Nós temos aqui um educador do Google que é especialista, sabe em quê, Paty? Quem? Não, calma, primeiro eu vou contar no que ele é especialista. Quem está aqui que eu não consigo ver que eu estou apresentando? Eu vou pôr aqui as notas do apresentador. Ele é especialista em currículos. Tu imagina, o cara pega, assim, 20 folhas de currículo, que era antigamente o que a gente fazia, e transforma em um currículo sensacional. Esse é o Muriel. Uau, é verdade, meu amigo. Imagina o que o Muriel não faz no notebook LM. Boa noite, Ele tinha que estar aqui no meu lugar, Andréia, compartilhando. Ele que tinha que estar falando aqui a experiência do notebook LM para nós. Não, a gente pode fazer uma outra live, quem sabe? Né? Beleza, já temos 10 lives. Preciso aprender tudo o que ele anda fazendo aí de inteligência artificial, que deve estar incrível. Paty, esse homem pegou meu currículo de 42,5 páginas e transformou em uma página, assim, em 10 minutos. Eu falei, como assim você está me devolvendo o currículo em uma página? Olha, o mago dos currículos. Penso. Ele é a própria IA, né, então? Exato. Agora você me deu uma ideia, eu posso fazer isso com o meu currículo dentro do notebook LM, né, Andréia? Em vez de bater na porta lá do Muriel para fazer isso, eu posso fazer com o notebook LM tão boa, né? Conta aí pra gente, Muriel, se você já está usando ele aí. Vai falar tudo, até que tu deu uma boa ideia, porque eu nunca pensei em utilizar o notebook LM para isso, mas, de fato, né? Sim. Com base nas informações que a gente joga, pedi para ele fazer um currículo voltado para a área X ou para a área Y, isso é bem interessante. É verdade, ó. Já fica aí, Paty, a próxima live com o Muriel, falando aí de currículo. Se o cara já é especialista, né? Aqui, né? Sem uso da inteligência artificial, assim, para facilitar, lógico, né? Porque quem dá o comando aqui, quem pede as coisas somos nós. Imagina esse homem utilizando o notebook LM para fazer aí os currículos. Detalhe, ele não fez só o meu. Ele fez o meu, do meu filho, do meu marido. Só não fez da Giovana, porque Giovana ainda não tem 18 anos. Legal, muito bom, muito bom. Bom, galera, alguém mais quer compartilhar suas experiências aí? Conseguiram? Bom, quem não quer compartilhar, pelo menos manda um coraçãozinho, um joinha aqui que conseguiu usar e testar. Traz aí o feedback, Paty.
Que bom, gente. Então vamos continuando aqui, né? Antes do feedback, Andréia, maravilhoso. Conta aí essa ferramenta, né? Porque eu não mostrei, eu deixei gerando lá, eu deixei gerando o podcast, mas eu não mostrei ele fazendo podcast, né? Mas, gente, experimenta, coloca lá um conteúdo e pede para ele fazer ali o seu podcast. O maravilhoso disso tudo aí, Paty, assim como a geração de imagens, falando, até fiz um post desse no meu Instagram esses dias, quando a gente trabalha aí com caricaturas, né? E imagens geradas a partir de fotos dos nossos alunos, é claro, a gente não vai estar expondo a imagem do aluno. E aí a gente está utilizando o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, não é verdade? Então, eu vejo nesse tipo de tecnologia, Paty, a situação de nós trabalharmos aí o protagonismo do nosso aluno e, claro, protegendo a imagem e a voz do nosso aluno, e não tendo problema nenhum enquanto educador, falando aí das leis gerais de proteção de dados, né, a LGPD. Então, o podcast é mais uma ferramenta para nos auxiliar na criação de seminários, na criação de podcast mesmo. O aluno trabalhar aí de forma sinestésica, o ouvir, o falar, o trabalhar. E olha só, a gente trabalhando o que a maioria de nós, eu vou falar a nossa idade de novo, Paty, aconteceu conosco. Vamos aí conjugar verbos. E aí a professora ia tomar o verbo da gente na mesa dela no outro dia. Assim como o verbo e a tabuada. A gente vai lançar a mão do podcast, o uso aí da tecnologia. Exatamente, Gi. E, claro, tendo aí, né, a liberação dos pais. E daí você vai ter o aluno criando podcast, trabalhando aí a comunicação e, claro, sempre aprimorando o seu podcast e trabalhando aí a repetição, que era o que nós trabalhávamos, né? Sim. E aí... Andréia, eu vou, antes de... Desculpa te cortar, amiga, perdão. Eu vou conseguir aqui, eu não vou compartilhar a tela de novo do meu notebook, mas eu vou pôr o áudio que ele gerou do podcast, olha. Perfeito. Não está saindo. Você compartilha com a guia. A ideia é entender melhor o que... Olá! Agora Hoje a gente sim, vai mergulhar Andréia. um pouco no universo do TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E para guiar essa nossa conversa, vamos usar informações da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA. A ideia é entender melhor o que é, como ele aparece, as causas. Tudo sobre a ótica dessa fonte, né? Exatamente. E é bom já começar dizendo que a ABDA se baseia, assim, em conhecimento científico bem estabelecido, né? O TDAH, afinal, não é uma coisa nova. É reconhecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, tem leis em vários países. Isso... Então é isso, né? Ele criou lá. Eu não sei se aquela sigla que ele estava falando estava certa, né? Claro que a gente tem as alucinações de e depois tem que fazer uma verificação. Mas mais ou menos é isso, tá? E agora, pessoal, antes da gente terminar, Andréia, calma, que nós temos só mais um slide antes do feedback. Quando que eu devo usar o Notebook LM e quando eu devo usar o Gemini? Isso é muito importante, fica bem claro, porque são duas inteligências artificiais do Google, a gente está muito acostumado ali naquela coisa, eu peço o Gemini Live agora, né, estou vivo com ele, né, meu consultor diário, e usando todo o tempo, mas o Notebook é quando eu quiser explorar os meus documentos, adaptar os meus documentos e personalizar os meus conteúdos. Quando eu quiser algo, né, mais abrangente, criar algum texto do zero, pesquisar na internet, combinar multimídias, porque o Gemini ele é multimodal, então aí eu vou usar realmente o Gemini, mas você tem que pensar que o Notebook LM é uma coisa mais restrita para você, para sua equipe, vai ter a geração de conteúdo, vai te auxiliar, mas é dentro daqueles documentos em que você vai subir, né? São as suas fontes que você estiver ali selecionando. Certo, galera? É isso.
Muito bem. Agora o seu feedback maravilhoso. Agora sim. O feedback, porque nós vamos ter certificado, né, Andréia? Paty, eu Ah, esqueci não de sei, vamos dizer. dar um jeito, a gente dá um A gente jeito. dá um jeito. Os e-mails que Preencham entrarem. e a gente traz o certificado. Tem que ter, né, Andréia? Tem, claro que tem. Ora, Eu, ora. Morinha, notebook ali na prática, eu vou colocar o link aqui do formulário, Déia, vamos colocar o link para ficar mais Já está aqui no QR Code. Ah, tá, Não, desculpa. coloca no chat, que fica Perfeito. melhor para quem está no computador. Estou tão acostumada com O QR Code? Se quiser, eu posso pegar só mais um instantinho. Já peguei. Já pegou? Tá. Fique tranquila. E é isso, povo maravilhoso. Vejam se está funcionando direitinho, se o QR Code está ok. Sim. E aí, baseado nesse feedback que vocês colocaram ali, amanhã a gente vai dar um jeito, pelo menos até sexta-feira vai ter que chegar um certificado lá, André, para esse povo. Isso, e verifiquem. Coloca direitinho o nome. Isso, direitinho, né? O link e o nome, tá? Letra maiúscula, direitinho, abrevia. Vamos sim, Ana, vamos. Você está no canal do Prof. Ajuda Prof? Fala para mim. Na comunidade, que aí é fácil, de repente, colocar... Tá, então deixa eu pegar aqui o link também. Nós vamos ver com Carla Arena primeiro, né, Paty? Se de fato ela vai colocar no GG Brasil. Sim, vamos pedir para ela colocar, viu, gente? Mas olha só, de qualquer forma, gente, sigam-nos. Além do GG São Paulo, GG Rio de Janeiro, nos sigam no Instagram, no LinkedIn. LinkedIn eu estou como Patrícia Papa, e entre em contato com a gente, porque a Andréia está gravando, ela vai ficar com essa gravação e a gente pode disponibilizar sim, né, Andréia? Sim. Eu coloquei aqui o link do Prof. Ajuda Prof, que de repente é o mais próximo, mais rápido que a gente tem para vocês entrarem no grupo, na comunidade, né? E a gente ficar aí mais próximo e ter como a gente ter a comunicação, né? Sim. Pega já o link do teu Instagram para a gente colocar aqui. Eu coloquei o meu @, não serve, não? Você colocou? Ótimo, perfeito. Coloquei então. @patipapa.a. Sugestão de ferramenta para complementar o LM. Ai, gente, eu gosto do Gemini e eu uso só as inteligências do Google, sabia? Mas tem gente que dá uma ampliada aí, usa outras coisas, tem IA para tudo. Gente, olha, nos últimos meses, desde janeiro, o Muriel tá dando a dica aí. Eu acho que desde janeiro mais de 1000 IAs foram criadas para tudo, para fazer áudio, para fazer vídeo, música. Pode falar, Muriel. Dá a dica aqui para ele usar uma ferramenta complementar do notebook. Gente, vou dar o meu depoimento, né? Aqui eu trabalho no SESI Senai de Santa Catarina, o Senai SC Escola Digital. Na semana passada eu participei de capacitações pedagógicas, né, onde eu mostrei a funcionalidade do Gemini e comentei sobre o notebook LM, mas o forte mesmo foi o Gemini. Talvez o pessoal ainda esbarre muito, porque estão muito acostumados a usar o GPT. Mas entre o GPT e o Gemini, gente, o Gemini, fora de série. É muito melhor. Não é que é melhor, aí vai do hábito, né? Mas as funcionalidades que o Gemini traz são muito mais interessantes do que o GPT. Sim. Então, comecem a trabalhar, comecem a ver direitinho, que eu tenho certeza que quando vocês começarem a utilizar, vocês não quererão outra. Com certeza. Obrigada, Muriel. Imagina. A Solange quer falar. Solange, pode falar, Solange. Solange estava presente também, né, no GG São Paulo, né? Ah, já fui, mas não esse ano, foi ano passado. Ah, tá. Não, vou dar só um exemplo sobre o Gemini, que é a ferramenta, de todas as IAs, é que eu mais confio. Eu faço uma pesquisa da FAPERJ, né? Eu já fui bolsista da FAPERJ, e é uma pesquisa de 1932, que é sobre Anísio Teixeira e as escolas de laboratório.
E aí, uma vez eu fui fazer um teste, estava até com a Carla Arena, ela estava fazendo alguma coisa, eu resolvi testar o meu projeto, que já está encerrado, com umas perguntas, principalmente sobre as escolas laboratório, uma outra denominação, que são escolas Platum. Perguntei isso para tudo quanto foi inteligência artificial, cada um mais alucinado do que o outro. E o Gemini foi o único que me deu a seguinte resposta. Infelizmente, não temos informação detalhada sobre esse assunto. Sugiro que você procure a Fundação Getúlio Vargas. Entendeu? Então, assim, aí eu falei com a minha coordenadora, eu falei, olha, depois que eu li, eu já gostava por causa das fontes, né? Porque quando você está trabalhando com pesquisa, eu já testei, inclusive, o LM com textos acadêmicos, até uns textos sobre escape room, que é a área de trabalho que eu pesquiso. E, assim, tem fonte, você quer tirar dúvida, eu duvido muito de inteligência artificial, né? Porque quando você escreve, você está acostumado com texto, você, né, eu desconfio. Aí, será que é isso mesmo? Será que aquilo que eu estou querendo foi aquilo que ele sublinhou para mim? Aí eu vou lá checar, por isso que eu gosto sempre da fonte. O Gemini tem como. Porque tem como checar, né? Tem como tem um botãozinho da checagem isso, ali, e as né? outras ferramentas não têm esse suporte. Perfeito, Solange. Muito obrigada por compartilhar conosco essa experiência. Muito bem, pessoal. Terminamos, né, Andréia? E quem puder abrir a câmera, agora é a hora de passar o perfume, pentear o cabelo. A Aldeane não deixou a gente esquecer. Por isso que é o muito tá mais aqui, agora que eu tô educadores Google. Olha esse fundo da Audi, amei. Ela sempre trazendo inovações aí, né? Olha, legal, gente, Regi está aqui linda. Também, muito bom. A Ju está aqui, que legal. Obrigada, gente. Dona Rejane Cassiano. Nossa, que legal. Marinova, obrigada. Karen, gente, Ana. muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês. Paula, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Gente. Um beijo. É um grande presente. Espera aí a nossa foto, Paty. Então vai, amiga. E assim, é um grande prazer estarmos aqui com 35 pessoas, que foi o que nós chegamos a ter aqui, porque assim, o nosso trabalho ele é voluntário, né? O nosso trabalho aqui pelo Google, ele é voluntário e a gente faz de coração. Tem vários educadores Google aqui que não me deixam mentir, né? E, assim, é prazeroso. Nossa, o coração fica como? Ver a tela assim, ó, cheinha de educadores que, com certeza, irão fazer a mudança em cada cantinho do nosso Brasilzão. Então, ó, um beijo. E vem Muriel aí pela frente, hein, Paty? Imagina, pessoal, imagina. Um grande beijo, tá? Beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchau.